para isso eu gostaria de convidá-los para essa nossa abertura, a abrirem as suas Bíblias em Atos capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e estaremos lendo até o versículo 5. Atos capítulo 13, versículo 1, a partir até o versículo 5, melhor dizendo. É o relato aí da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Amém? Vamos ficar até o versículo 5 e nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos a juntos orarmos nessa noite e neste momento pedindo a Deus a sua bênção sobre esse tempo aqui de ensino e aprendizagem da palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá enquanto igreja de podermos juntos aprendermos mais da tua palavra e sobre tua palavra. Em especial, ó Deus, porque essa é a vontade do Senhor, que possamos crescer na graça e no conhecimento. E, ó Deus, a escola bíblica é essa oportunidade, onde juntos podemos nos debruçar sobre a tua palavra, sim, ó Deus, e buscarmos aprender aquilo que ela revela para as nossas vidas. Em especial, nesse tema missionário que nós estamos tratando, pois certamente a tua palavra já tem nos desafiados a entendermos, ó Pai, que devemos retomar a nossa dinâmica missionária local, essa que passa pelo nosso município, pelo povoado Pau dos Ferros, por nossas contribuições para que o evangelho, aonde tem sido pregado através da nossa denominação, possa continuar sendo, ó Deus, ministrado nesses lugares. E claro, ó Pai, na expectativa de podermos também, no tempo oportuno, ser participantes de projetos que nos possibilitem dedicar os nossos dons e talentos ao Senhor, a serviço do Senhor e da proclamação do Teu Evangelho. Ó Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Fala conosco naquilo que queremos estudar nesta noite, tanto aos meus irmãos que aqui estão presentes, quanto àqueles que em casa nos acompanham através da nossa transmissão. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós oramos. Amém. E louvado seja o Senhor. Vamos, queridos irmãos, os presentes aqui, vamos ficar de pé e vamos cantar uma canção com o Ministério Louvor e logo em seguida, sim, estaremos estudando nesta noite a palavra do Senhor. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos louvar, exaltar o nome do Senhor e através dessa canção nós podemos refletir sobre as verdades acerca do Evangelho de Jesus, que é Deus ter enviado seu Filho, ter pagado aquele preço de morte, ter nos salvado, nos dado a esperança eterna. Temos essa esperança por parte do Senhor, mas também podemos refletir, assim como temos meditado nos estudos, que esse Evangelho também deve ser proclamado por nós, deve ser falado aos povos. Então, vamos louvar com essa canção. Deus enviou seu
teu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando Ele chegar, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, nas mãos do meu Jesus que vive está, nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, queridos. Que bênção podermos ter a certeza de que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor que vivo está. Nós queremos aproveitar nesse momento ainda de início da nossa escola bíblica e já agradecer aos nossos irmãos que estão conosco nessa noite através da nossa transmissão. A nossa irmã Vitória Rodrigues está conosco, a nossa irmã Ana e também uma querida chamada Miss Silva Nunes. Louvado seja Deus pela presença de vocês aqui conosco em nossa transmissão.
Queridos irmãos, então vamos seguir para o nosso estudo propriamente dito sobre revitalizando a dinâmica missionária da igreja local. E como os irmãos sabem, o nosso desejo, de fato, é poder, assim, não apenas preparar a igreja, mas inspirar a igreja, motivando a retomarmos. Logo após esses estudos, e enquanto as coisas ainda se amenizam mais ainda em relação à pandemia, as nossas atividades missionárias, sejam as ações evangelísticas que sempre fazemos, através das programações aqui em nosso município, seja no povoado Pau dos Ferros, onde Deus tem nos dado o prazer de sermos igreja do Senhor ali naquele lugar, e claro, também reforçando assim nos irmãos o compromisso da contribuição da oferta missionária, que visa manter o trabalho missionário da nossa denominação, que também tem retomado. Por exemplo, todas as nossas igrejas já voltaram aos seus cultos, e também o nosso querido Emerson, no caso lá em São Tomé, já tem retomado aos poucos ali as atividades que foram todas pausadas também por causa dessa pandemia. E o nosso desejo, claro, é poder aos poucos também retomarmos, pois como igreja precisamos sair das quatro paredes para proclamar o Evangelho onde o Senhor nos permitir chegar. Então, pensando nisso, trouxemos e temos trazido alguns estudos voltados para essa temática aí de revitalização da dinâmica missionária da igreja local. E até aqui nós estudamos, na nossa primeira aula, o significado e objetivo de missões, que levamos os irmãos a compreenderem que a missão da igreja, ela implica em a igreja ir a todas as nações, fazendo discípulos de Cristo, por meio da pregação do arrependimento e da remissão de pecados no nome dele, sendo sua testemunha até os confins da terra. E essa missão da igreja objetiva, sim, fazer o evangelho conhecido a todos os povos. E aqui falamos, irmãos, que a perspectiva bíblica ali, tanto de Mateus, quanto de Marcos, e também de outros textos que nos levam a pensar sobre o mundo na perspectiva missionária, não se limita a países, como somos comumente acostumados a pensar, mas, de fato, a povos, a etnias. Então, de fato, o Evangelho deve se fazer conhecido a todos os povos, todas as etnias. Em segundo lugar, nós estudamos sobre a centralidade da missão, essa que está em Deus. Ou seja, ao descrevermos missões, não devemos defini-la a partir de um conceito que a limite apenas como a tarefa da igreja, mas antes, como de fato ela é, a ação de Deus que revela o seu plano soberano de redenção e, nisso, a restauração da criação. Ou seja, antes da igreja falar em missões, Deus ele já estava em missão. O homem pecou, Gênesis capítulo 3, mas antes de Deus até mesmo dizer ao homem ali as consequências do seu pecado, Deus prometera salvá-lo, redimi-lo. E assim toda a história da narrativa bíblica aponta essa ação de Deus em redimir o homem, sim, e por fim toda a criação. Então, nessa compreensão que se estende, que se entende, melhor dizendo, que a centralidade da missão não está na igreja. Ou seja, antes da missão ser da igreja, ela é de Deus. E Deus convida a igreja para ser participante da sua missão. A centralidade da missão está em Deus e não nos perdidos. Ou seja, é comum também a gente pensar, não, nós temos que é uma verdade, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, porque senão as pessoas vão ser condenadas ao inferno. Nós precisamos pensar nisso, mas na perspectiva de Deus como centro da missão, nós devemos pensar da seguinte forma: nós devemos pregar o evangelho para que esses perdidos, salvos, possam glorificar a Deus. Então, essa é a centralidade da missão, ou seja, a missão está centrada em Deus e não nos perdidos, está centrada em Deus e não na
igreja. E por fim, a nossa terceira aula, que foi de 15 dias atrás, falamos sobre o povo de Deus, que é o seu instrumento para o cumprimento da sua missão. E destacamos ali que é impossível ler a palavra de Deus e não entendermos toda a história bíblica como uma grande narrativa que fala da missão de Deus, sendo estabelecida e proposta imperativamente àqueles que ele escolheu para o cumprimento da sua missão, ou seja, o seu povo. Vimos que isso aconteceu lá em Gênesis capítulo 12, a partir da escolha de Abraão, e Deus disse que faria dele uma grande nação, para que essa grande nação pudesse abençoar todos os povos da terra. E é interessante porque durante essa história que chega em Cristo Jesus, seus discípulos, estendendo-se para a igreja em Atos, Pedro vai falar em 1 de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, que hoje a igreja do Senhor Jesus é o povo de Deus, é o povo de propriedade exclusiva dele, com um objetivo, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro ainda diz, porque antes nós não éramos povo, ou seja, nós gentios, mas agora somos povo no Senhor em Cristo Jesus. Então, de tabela, hoje o povo de Deus, a sua igreja, que se reúne em todo o planeta Terra, nos mais diversos lugares, essa igreja tem a incumbência de ser o instrumento de Deus para o cumprimento da sua missão. Sobre essa constatação que claramente identificamos o povo de Deus como seu instrumento para o cumprimento da sua missão. Hoje, queridos irmãos, eu gostaria de falar sobre a expectativa de Deus para o alcance global do Evangelho. Essa expectativa de Deus para esse alcance global do Evangelho está na igreja, porque hoje a igreja, nessa atual, como alguns teólogos chamam, nessa atual dispensação, hoje a igreja é o povo de Deus. Então Deus tem a expectativa de alcançar o mundo com o seu evangelho, através de quem? Da igreja. Por isso eu gostaria de falar nessa noite sobre essa expectativa de Deus para o alcance global do evangelho, essa expectativa que está na igreja. Abra sua Bíblia, mais uma vez, no Evangelho de João, por favor, agora, capítulo 4, a partir do versículo 31. Eu gostaria de considerar apenas alguns versículos aqui para introduzir o nosso estudo de hoje. Lucas, capítulo 4, versículo 35. 31, melhor dizendo. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Nesse inteirinho, João, capítulo 4, versículo 31. Estão aí comigo, João? Maravilha, desculpe aí, tá, irmãos? Diz assim, nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Que inteirinho foi esse aqui, irmão? Só um parênteses. Jesus tinha conversado com a mulher samaritana. A mulher samaritana foi alcançada aí, pela graça de Deus, e ela não contou conversa. Voltou aos da sua casa, da sua cidade, para contar tudo aquilo que tinha ouvido de Jesus e dizer, olha, rapaz, quem falou comigo ali foi o Messias. E nesse inteirinho que a mulher foi, mas ainda não tinha voltado, foi que os discípulos chegaram para Jesus e disse, come, mestre. Aí versículo 32. Diziam então os discípulos uns aos outros, melhor dizendo, mas lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede o quê? Os campos, pois já branquejam para a ceifa.
O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Aí veja agora o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, agora, enquanto Jesus está lá com os discípulos, a mulher está voltando com a turma lá. Pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o quê? O Salvador do mundo. De maneira prática, para entendermos, Jesus chega àquela mulher, naquela situação do poço, e prega a salvação, a mensagem da remissão dos pecados, de arrependimento. Aquela mulher crê, se arrepende, e vai aos seus anunciar tudo aquilo que ouvira do Senhor, essa mensagem de libertação. Entretanto, os discípulos chegam ali e já vê alguma coisa estranha, ou seja, Jesus falando com uma mulher e por cima samaritana. E interrogam ali Jesus, e Jesus diz: rapaz, vocês não estão entendendo nada. Eu vim, sim, realizar a obra daquele que me enviou. E Jesus chama a atenção dos discípulos dizendo: olha, ergam os olhos e vede os campos, porque eles já branquejam para a ceifa. Jesus estava dizendo: olha, Deus me enviou para realizar uma obra e vou realizá-la. E vocês precisam estar atentos que a realização dessa obra é urgente. É tão urgente que Jesus quis afirmar que o mundo estava pronto para que essa obra pudesse ser realizada e cumprida. Até porque nós sabemos, queridos, que mais lá na frente, aquilo que Deus prometera lá em Gênesis capítulo 13, através de Cristo Jesus, iria se cumprir, ou seja, Jesus iria morrer, ia ser sepultado, mas ao terceiro dia iria o quê? Ressuscitar, fazendo com que todo aquele que depositasse a fé nele, pudesse assim então ser salvo, redimido. Só que a gente percebe, queridos, claramente que de fato os discípulos não entenderam aqui, mas o testemunho dessa realidade de prontidão, de urgência da missão, quando percebida pelos discípulos, no caso hoje pela igreja, sim, os resultados ocorrem, acontecem. O que foi que aconteceu? A turma lá ouviu da mulher samaritana: rapaz, que coisa. É quando chegar lá, mas Jesus fica aí conosco mais alguns dias. E Jesus ficou com ele 2 dias. E Jesus ensinava tanto e falava tanto que aqueles homens passaram agora a crer, não porque a mulher, diferentemente dos discípulos, estava falando, mas porque agora eles estavam testemunhando que, de fato, Jesus era verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos, a expectativa de Deus para o alcance global do Evangelho está na igreja. Nós vimos que missões é o propósito eterno de Deus, de remir o pecador em todo o mundo, e nisso a criação. E Deus revelou esse propósito mesmo antes, como já mencionamos, de destacar as consequências do pecado do homem. E para o cumprimento desse propósito, meus amados irmãos, Deus faz uso do seu povo para proclamar o evangelho de arrependimento, de remissão dos pecados em Cristo. E isso até os confins da terra. E em toda a narrativa bíblica, a instrumentalidade do povo de Deus para esse propósito é muito clara. Se nós considerarmos Gênesis 12, do 1 ao 2, nós vamos ver isso no chamado de Abraão. Se considerarmos Salmos 67, dos versos 1 e 2, nós vamos ver isso com o povo de Israel. Como os irmãos já sabem, Mateus 28, versículos 19 e 20, com os discípulos. O texto que nós lemos no início da nossa escola bíblica, Atos 13, com a igreja. E esse propósito também
no texto que nós já mencionamos nessa noite, em 1 de Pedro 2,9, está com a igreja hoje. Ou seja, todos esses textos, a narrativa bíblica mostra que Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, decidiu, queridos irmãos, usar homens para o cumprimento do seu plano eterno. O que eu acho mais fantástico nisso tudo, queridos irmãos, é porque Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, decidiu usar a mim, decidiu usar a você, decidiu usar a sua igreja. Hoje, nessa expectativa, Ele usa e faz da sua igreja um instrumento de pregação da mensagem de arrependimento e remissão de pecados em Cristo, abrangendo, queridos, os confins da terra, até que seu Filho volte e consuma a redenção assim final de todas as coisas. Pensando nisso, então, como a igreja pode corresponder a essa expectativa de Deus? Ou seja, se a expectativa de Deus é que o mundo inteiro seja alcançado pelo Evangelho, quando eu falo mundo, os povos, e por essa expectativa está na igreja, como a igreja pode corresponder a isso? Eu creio, queridos irmãos, que compreendendo que a obra missionária é tarefa da igreja. Que a obra missionária é tarefa, sim, do povo de Deus. De que a obra missionária não está apenas para um grupo específico, ou para uma missão específica, ou para aqueles que na igreja, inclusive é a minoria muitas vezes, gostam de missões, não. Ou para o pastor da igreja, ou para o missionário da igreja, ou obreiro, seminarista, não sei, ou até talvez, como é o caso de algumas igrejas, para o ministério de missões ou o conselho missionário da igreja, não. A obra missionária é tarefa de toda a igreja, tanto daqueles que estão iniciando a sua caminhada, como aqueles que, pela sua idade, já estão avançados em dias. Por toda a igreja, desde as crianças da igreja até os adultos da igreja, desde aqueles que são líderes na igreja, como aqueles que são liderados. Eu creio, queridos irmãos, que esse alcance global do Evangelho, essa expectativa divina, sim, só poderá ser correspondida pela igreja, se a igreja compreender a obra missionária como a sua tarefa. E para isso a igreja deve ser sensibilizada e despertada para a evangelização mundial. Precisa saber qual é o seu papel no mundo atual. E a parte, queridos irmãos, que lhe toca para alcançar esse mundo, esses povos, essas nações, através do testemunho que deve ser dado. A igreja deve estar consciente de que, se não realizar esta obra, a igreja estará em desobediência ao próprio Deus, ficando inclusive aquém do propósito divino. Por quê, queridos irmãos? Porque é através de missões que a igreja tem o privilégio de realizar essa tremenda tarefa de alcançar todos os povos com o Evangelho. Para que, queridos, Deus veja o seu nome adorado e glorificado em todos esses povos, hoje e sempre. Lembra a frase que nós citamos em dos estudos anteriores de John Piper? Missões existem porque não existe adoração. E de fato, há inúmeros lugares que as pessoas, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, estão adorando mais a criatura do que o Criador. A gente às vezes se assusta com toda essa religiosidade brasileira, dando aí continuidade àquela expectativa da tradição familiar, católica, que muitas vezes leva as pessoas a se prostrar e a adorarem imagens de escultura. Mas lembre-se também, queridos irmãos, que tem tantos outros povos, tantos outros lugares nesse mundo, que eles não adoram imagens de escultura, mas adoram um animal, adora ao vento, ao sol, alguma coisa desse tipo.
Ou seja, não estão adorando e glorificando a quem de fato deve ser adorado e glorificado. E quem é esse? O Deus, o Criador de todas as coisas. Entretanto, esses povos só poderão conhecer a Deus e dar a Ele a devida glória e honra se o Evangelho chegar a esses povos. Emil Brunner disse que a igreja existe para missões, assim como o fogo existe para queimar. A igreja deve estar consciente de que a dimensão da obra missionária é tão larga quanto toda a humanidade. Isto é, inclui todos os povos, todos os grupos étnicos, toda a área geográfica do planeta, todas as classes sociais e todas as culturas. Se o desejo do Senhor, de fato, é alcançar o mundo, todos os povos com o seu evangelho, e a expectativa divina sobre isso está na igreja, então a dimensão da obra missionária da igreja deve ser entendida dessa forma, incluindo todos os povos, todos os grupos étnicos, toda a área geográfica, todas as classes sociais, todas as culturas. Quando Jesus disse, queridos irmãos, em Lucas capítulo 24, versículo 48, vós sois testemunhas destas coisas, Jesus ali incluiu todos os cristãos, incumbindo-os desse encargo. É responsabilidade nossa, enquanto igreja, de levar essa mensagem de arrependimento e remissão de pecados a todos os povos. É interessante porque, queridos irmãos, dentro dessa expectativa aqui divina, é importante destacarmos que isso não significa que todos serão salvos. Até porque o próprio Cristo, melhor dizendo, o próprio Paulo deixou isso muito claro nas suas cartas. É desejo sim do Senhor que todos sejam salvos, mas nem todos serão. E por que não serão? Porque a fé não é de todos. Paulo vai falar isso lá em Tessalonicenses. Mas como eu e você não sabemos quem será salvo, ou deixará, ou melhor dizendo, ou não será salvo, por não crer na mensagem do Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho a todos, sem exceção. E não nos enclausurarmos naquela teologia deficiente de alguns, afirmarem de que não precisamos pregar o Evangelho, porque se Deus escolheu, como diz lá em Efésios, alguns para serem santos e irrepreensíveis, esses que Deus escolheu irão vir. É interessante, irmãos, que isso existe, tá? Há pouco tempo eu conversei com alguém sobre isso, e ele expressou que um grupo saiu da igreja dele justamente por causa disso, porque disse que ninguém não precisa pregar o Evangelho, não. E esses daí mesmo, os hipercalvinistas, porque os que Deus escolheu vão vir para a igreja, sem prestigiar a gente ir. Sabe o que é isso? Mas é desculpa de quem é preguiçoso. É desculpa quem não tem coragem de pregar o Evangelho, é desculpa quem tem vergonha de pregar o Evangelho. Para essas pessoas, por exemplo, a igreja não faz nenhuma programação evangelística. A igreja não sai pelas ruas visitando, falando de Jesus. Por quê? É só ficar sentado. Que os salvos, aqueles que Deus escolheu, vamos assim dizer, vão vir para a igreja e vão ouvir o Evangelho. Aí eu fico me perguntando, e esse povo, na Bíblia deles, não está dizendo que Jesus mandou ir, não? Pregar o Evangelho, falar, verbalizar. Talvez a igreja, a Bíblia dessas pessoas, não traz esses relatos de Atos que a igreja saiu pregando. Talvez para eles lá, Atos 3 está assim, E o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para ficar dentro da igreja, E o povo era que vinha. Mas não foi, foi Paulo e Barnabé que foi em viagem pregar o Evangelho. E por quê, irmãos? Porque, de fato, essa é a expectativa divina, que a igreja saia, que a igreja vá a todos os povos, pregue essa mensagem de arrependimento e remissão de pecados a todo o mundo. Agora, claro, queridos irmãos, que o desafio do alcance global do Evangelho é enorme, é grande. Permita-me aqui repetir alguns números. Não apenas a nível mundial, mas passando pelo nosso Brasil,
e chegando até aqui na cidade de Ecoador. Irmãos, como já mencionei a vocês nas aulas anteriores, são aproximadamente 203 países geopoliticamente organizados. Estima-se ser esse número porque, para alguns, há 193, para outros, até 206. Mas, vamos pegar esse número, são 203 países geopoliticamente organizados. São mais de 16.700 povos, grupos étnicos diferentes em suas culturas. São quase, ou melhor dizendo, mais de 7,5 bilhões, irmãos, de pessoas no mundo. Agora deixa eu melhorar um pouco mais esses números. 29% dessas pessoas, ou seja, desses 7,5 bilhões, que estão entre esses 16 mil grupos étnicos e 203 países geopoliticamente organizados, 29% dessas pessoas, ou seja, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro, não têm acesso ao Evangelho, não têm Bíblias, não têm igrejas, não tem um crente sequer por perto. Pessoas que nunca ouviram o nome Jesus. Mas vamos trazer esse desafio global para nossa realidade brasileira. Considerando apenas os 8 segmentos menos evangelizados do nosso país, são 37 mil, irmãos, comunidades ribeirinhas. 10 mil sem a presença de uma igreja evangélica sequer. Por isso, se você tem orado pelo Pantanal, por causa desses incêndios, né, ali, a floresta, ali, a amazônica, etc., aproveite e não apenas ore para Deus mandar chuva para apagar esse fogo, mas ore também para Deus fazer chegar a água da vida àqueles que ali moram. São 10 mil comunidades sem a presença da igreja evangélica. Entre os indígenas do nosso país, são 117 etnias, sem presença missionária e sem conhecimento do Evangelho. Irmãos, quando falamos 117 etnias, não é 117 pessoas, são 117 grupos de pessoas, de dezenas, de centenas, às vezes até de milhares, sem a presença missionária, sem o conhecimento do Evangelho. Há entre 6 mil a 10 mil assentamentos no nosso Nordeste, sertanejos, sem a presença de uma igreja evangélica. Quando falamos em povoados, na zona rural, pense nisso, é entre 6 a 10 mil assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. E no último projeto que eu fui com alguns aqui da igreja, lá em Inajá, foi assim? Eu fui em um assentamento lá na comunidade Caraibeiros. E só a graça de Deus naquele lugar, onde eu testemunhei, de fato, com aqueles que puderam se deslocar até lá comigo, entre os nossos, eu creio que estava Diego, Tio e Du, acho que o Alexandre também foi, né? Irmãos, eu nunca vi, são mais de 100 casas, já organizadas de alvenaria, o governo já tinha chegado lá e tinha assentado o povo com as suas terras. Mas, irmãos, na maioria das casas que eu entrei, eu nunca vi tanto homem com depressão, deitado na cama. E as mulheres testemunhando que há meses eles não saem dos quartos. Homens que não estavam mais brancos, não, por falta de sol, de banho de sol. Estavam transparentes, irmãos. Oramos ali por alguns e a gente perguntou, mas o que é que te acontece? Não, é porque tem a terra, mas alguns disseram, não tem a água. Tem a terra, mas a gente não tem um incentivo. E claro, irmãos, a gente sabe que muitas vezes, pelo que o nosso país já passou nos governos anteriores, por apenas dar o peixe e não ensinar a pescar, muitos ficaram dependentes esperando o quê? No final do mês, a grana chegar. E digo isso por quê? Porque no centro da comunidade, lá eu falando com a líder do assentamento, eu vi 2 poços.
inclusive perfurado já e já todo organizadozinho. Eu disse, e não sai água dali? Ele disse, não, não sai não. Mas não sai porque não tem ou não sai porque não fizeram mais alguma coisa, ou não cuidaram? Não, já foi perfurado esses poços, deu água, e água, irmãos, mineral. Mas é porque aí vem as desculpas, né? Aquela coisa. Eu aproveitei e entrei com o evangelho e também com algumas orientações, né? Só faltei dizer, criem vergonha. Tem água aí, vamos trabalhar, tal, aquela coisa. Irmãos, mais uma coisa terrível. E note, sem a presença de igreja evangélica naquele lugar. O pastor que estava nos recebendo lá no projeto é quem estava indo, era muito distante, e quando chovia quase não se chegava. Se chegava lá, tivesse certeza que não voltava, porque o atoleiro, aquela coisa lá, mas ainda bem que Deus segurou aí as missionárias e foi e vieram numa bênção, né? Mas assim, queridos irmãos, são assentamentos como esse. Lá tinha outro vizinho, que ainda não era de alvenaria, era casa de taipa, era barraco mesmo. Meus irmãos, só a graça de Deus. Então veja, consideremos também, ainda em nosso país, os mais de 700 mil ciganos, e apenas 1.000 desses 700 se declaram crentes no Senhor Jesus. Eu gosto, irmãos, desses números e analisar bem, tá? Porque se considerarmos, de fato, eles como de fato devem ser considerados, por exemplo, desses 1.000 ciganos que há em nosso país que se declaram crentes, nós temos um aqui na igreja. E tantos outros espalhados. Mas veja, irmãos, como desafio, são 700 mil, ainda há 699 que precisam ser alcançados. Há aproximadamente, queridos irmãos, 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, sendo que apenas 3.524 são identificadas. Estima-se que 2.000 ainda se encontram sem a presença de uma igreja evangélica, atuando entre eles. Há mais de 100 países bem representados no Brasil por meio de imigrantes, sendo que 27 deles, isso aqui é fantástico, tá? 27 deles não há, nesses países, irmãos, liberdade para a pregação do Evangelho. Mas essas pessoas desses países estão no Brasil, que é livre para pregar o Evangelho. Lembra lá da igreja perseguida? Inclusive, domingo passado foi o DIP, né? Não realizamos por motivos de força maior, mas eu vi que Valdir aqui trouxe, né? As informações no momento missionário. Então, veja só, o DIP trabalha com uma relação de 50 países, que é proibido pregar o Evangelho. Considerando a lista da Missão Portas Abertas, 27 desses países estão representados em nosso país por imigrantes, ou seja, podendo o evangelho chegar a essas pessoas. Há, em alguns estados brasileiros, o número de 3 vezes menos evangélico entre os mais ricos e os mais pobres do que nos demais segmentos socioeconômicos. Inclusive, isso é uma realidade. Então, a gente não vê tantos evangélicos entre as pessoas pobres dos mais pobres e entre os ricos dos mais ricos. Há ainda uma necessidade grande de se evangelizar esses dois grupos socioeconômicos. E há mais, queridos, de 9 milhões, veja só, de pessoas surdas com limitações de comunicação em nosso país. E apenas 1% desses 9 milhões se declara crente no Senhor Jesus. Veja como o desafio é grande. Saímos do mundo, chegamos aqui ao nosso país. Mas permita-me então, queridos irmãos, trazer essa realidade para o nosso município. Nossa cidade, Equador, de acordo com o censo do ano passado, temos aproximadamente 6.045 habitantes. Temos uma presença evangélica aqui bastante considerável, embora a gente tenha que botar entre aspas, né? Porque tem uns santos que só a graça de Deus. Mas se conta, né? É nominal ou crente sem compromisso, aquela coisa toda. É católico, é evangélico, então se engloba tudo isso aí. Mas se aí puxarmos mesmo para aqueles que têm tentado buscar viverem fielmente um cristianismo bíblico,
O evangelho geonino, aí, meu amado irmão, essa presença considerável cai e cai bastante. Mas o que me chamou a atenção foi porque hoje, com a nossa irmã Ana, eu fiz uma pesquisa rápida com ela. Além desse desafio urbano do nosso município, as comunidades rurais. Dos irmãos aqui que estão, todos conhecem as comunidades todas? Conhece? Sabe o número delas? Quem daqui dos irmãos presentes sabe? A nossa irmã Ana, por ter trabalhado numa das associações dessas zonas rurais, ela me passou algumas informações. Irmãos, são mais de 25 comunidades rurais no nosso município. E eu trouxe cá com os meus botões, por conhecer algumas. Nós estamos no Pau dos Ferros, a Assembleia de Deus tem feito um trabalho lá no Jacu, e eu sei que a Betel realiza um trabalho na Malhada da Areia. São 3 que pelo menos estão sendo alcançadas. Ainda há mais de 20 para serem alcançadas. É grande ou não, irmãos, o desafio? Então veja a necessidade desse desafio global que começa aqui por nosso município, passa pelo nosso país e vai até os confins da terra. Diante desse grande desafio, é necessário, irmãos, a gente perceber o quanto a igreja precisa dar a devida importância à obra missionária. Porque para estes, começando aqui dessas mais de 20 comunidades rurais do nosso município que ainda precisam ser alcançadas, quando eu falo alcançadas, é que tem uma igreja atuante lá, fazendo trabalhos, ensinando a palavra, pregando o evangelho, começando daqui até o mundo, se a igreja, e quando eu falo não apenas a nossa, mas a igreja do Senhor Jesus em todo o mundo, não atentar para a sua responsabilidade. Esse desafio, a cada dia que passa, queridos irmãos, se torna ainda mais enorme. Dados como esses números, queridos, geralmente se deparam com 2 tipos de reações que os mesmos provocam em seus conhecedores. A primeira reação é a indiferença. Ou seja, essa reação se dá naqueles que consideram esses números, esses dados, como apenas números, são estatísticas. Não levam em consideração a lamentável realidade dos mesmos e, ao mesmo tempo, queridos, o que eles expõem, ou seja, que não tem sido feito nada por aqueles que deveriam o quê? Fazer. Então, qual é a nossa reação diante desses números, diante dessas realidades? O problema é que até nesse tempo vai ser difícil pensarmos nesses números diante de tantos outros números que estão sendo botados hoje nos Facebook, né, irmãos? E no Instagram, é 90, é 55, é não sei o quê, aquela coisa toda. Então, tem tanto número hoje que é até difícil pensarmos nesses números aqui, que são de responsabilidades nossas. Irmão, é porque eu estou tentando me segurar, mas eu não consigo. Então, aqui eu tenho que dar uma pincelada nessas coisas. William Carey, queridos irmãos, ouviu o clamor da Índia e do Senhor. Conta-se em sua biografia que a denominação a que Carey pertencia achava-se em grande decadência espiritual. Quando William Carey, que é o pai aí, né, na história das missões modernas, quis introduzir o assunto de missões numa sessão de ministros, ele foi repreendido pelo venerável presidente da denominação, John Ryland, que disse a ele: jovem, se sente. Quando Deus resolver converter os pagãos, Ele o fará sem a sua e a minha ajuda. Esse cabo era um hipercalvinista, hein? Disse que se Deus quisesse salvar essas pessoas, Ele faria sem a mim e sem a sua ajuda. Mas é onde está o problema, irmãos. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para cumprir a missão, para sermos seus instrumentos nesta missão de redimir o mundo perdido e pecador. Então, a primeira reação diante desses números é a indiferença. É aqueles que os consideram apenas como números, como estatísticas. Mas há também uma segunda reação, queridos irmãos, que eu gostaria de compartilhar nessa noite. E a segunda reação é a sensibilidade.
Por sua vez, essa reação se dá naqueles que compreendem, sim, esses dados, não como simplesmente números, mas como pessoas, como seres humanos, queridos, semelhantes a nós, que ainda não tiveram a oportunidade de ouvirem de Jesus, de conhecerem o Salvador, de terem um contato com a palavra de Deus. Nesses é despertado um sentimento autêntico que os levam a cooperar para mudar essa triste realidade, inclusive em obediência àquele que os fez instrumentos para o cumprimento da missão. Esses aqui que se sensibilizam em relação aos números são aqueles que entendem o que Jesus quis dizer aos discípulos que não entenderam, tá? Jesus disse aos discípulos: olha, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu acho interessante, queridos irmãos, porque eu imagino algumas cenas, tá? Quando eu leio algumas histórias bíblicas. E aqui eu vejo Jesus, claro, né, como homem, que também ele era, empolgado aqui com a conversão dessa mulher e vibrando. E não apenas com a conversão dela, mas até com a disposição dela. Ela não apenas se converteu, mas já se tornou uma missionária, voltou para os seus para contar tudo aquilo. E Jesus estava vibrando ali, eu acho. Aí chegam os discípulos e dizem: Jesus, o senhor já comeu alguma coisa? Aí, meu amado irmão, veja o banho de água fria, hein? O balde de água fria. Aí Jesus: o quê? Sim, Jesus, você comeu já alguma coisa? Aí talvez Jesus: meu Deus, esse povo não está entendendo. Aí ele disse: olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Há uma vontade maior para se atender do que a minha própria vontade de comer, e essa é a vontade do Pai, que me enviou para cumprir e realizar a sua obra. E a gente percebe, irmãos, a dureza dos discípulos em entenderem essa urgência. Lembra lá da oração de Jesus, agora em Mateus 9, versículo 35? Quando Jesus ensinou aos discípulos a orarem para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. E ali é interessante porque a gente não vê nenhum dos discípulos dizendo, né? Amém, Senhor, eis aqui, eis-me aqui. Me envia, Senhor. Eu quero ser resposta a essa oração. Qual é o nosso sentimento, qual é a nossa reação, queridos irmãos, diante da realidade que nos cerca? Diante do desafio missionário do nosso município, diante do desafio missionário do nosso país, que passa pelos mais pobres dos pobres, mais ricos dos ricos, que passa aí pelos os mudos e os surdos, que passam pelos imigrantes, pelas comunidades quilombolas, pelos ciganos, pelos assentamentos sertanejos, pelos indígenas, pelos ribeirinhos. Qual é o nosso sentimento diante desses números? Que passa, assim, pela realidade dos mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus. O meu desejo, queridos irmãos, é que para a nossa igreja, tais números nos sensibilizem. Tais números não nos deixem dormir em paz, sabendo que ainda há muitos bilhões que nunca ouviram o nome Jesus. Talvez para mim, para você, a realidade do nosso país e até mesmo do nosso próprio município seja uma realidade mais acalentadora, porque talvez a gente afirme, e eu quero levar você a afirmar isso. São pessoas que de alguma forma já ouviram sobre Jesus, já ouviram sobre Deus, já ouviram sobre a palavra de Deus. Mas eu quero desafiá-lo a pensar o que essas pessoas ouviram sobre Jesus, o que essas pessoas ouviram sobre Deus, sobre a palavra. Porque se nós considerarmos a tradição católica na sua religiosidade, o que essas pessoas conhecem sobre Deus, conhecem sobre a palavra de Deus e sobre o próprio Jesus é totalmente equivocado. Primeiro, a não suficiência de Cristo em salvar o pecador.
Segundo a palavra de Deus, eles afirmam que a Bíblia deles é diferente da nossa. Então já mostra aí, e Deus nem se fala. Até porque eles celebram e veneram até uma mulher que supostamente atribui, pelo menos lá em Currais Novos é assim, né? A chamada Imaculada Conceição como a mãe de Deus. E onde é que Deus tem mãe, irmãos? Então veja, o que essas pessoas conhecem sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus. Ao mesmo tempo, aqueles que de alguma maneira já tiveram contato com o Evangelho, por causa das mídias sociais, da televisão, né, das igrejas universais, mundiais, internacionais e etc., é aquele Evangelho, meu amado irmão, que não gera transformação. É o Evangelho que a eles é entendido só como o Evangelho que você precisa dar alguma coisa para receber, quando na verdade o Evangelho já nos oferece até mesmo aquilo que eu e você somos incapazes de dar. Que tipo de evangelho? Que tipo de conhecimento? Por isso, sim, que o desafio missionário começa dentro da nossa própria realidade. Porque mesmo que essas pessoas já tenham ouvido alguma coisa sobre Deus e sobre o Evangelho, sobre a palavra, sobre Cristo Jesus, não ouviram como deviam ouvir, ou seja, aquilo que Jesus deixou claramente escrito em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44. A mensagem de arrependimento e a mensagem de remissão de pecados. A boa notícia de que em Cristo Jesus os pecados são perdoados, em Cristo Jesus se nasce de novo, em Cristo Jesus pode-se ter a certeza da vida eterna. Por isso, meu amado irmão, o meu e o seu desafio como igrejas do Senhor, como igreja do Senhor, é imenso. Eu quero concluir nessa noite dizendo que eu creio, queridos irmãos, indiscutivelmente, que a igreja é o instrumento de Deus para o cumprimento da sua missão. Não há desculpas para não fazer a obra missionária. Sim, devemos fazê-la, mas de forma bíblica e eficaz. O desafio é grande, mas é possível de ser enfrentado. E só será enfrentado por aqueles que estiverem sensíveis as palavras do Senhor Jesus ao afirmar que os trabalhadores eram poucos para a grande seara que estava à frente. E se sensibilizarem com isso, estes poderão dizer a ele: Senhor, eis-me aqui. É importante, queridos irmãos, pensarmos nisso. Se queremos, e agora eu falo mais para a nossa igreja local, se queremos sim retomar as nossas atividades, a nossa dinâmica missionária, não apenas aqui no município, mas também, queridos irmãos, aonde o Senhor tem nos permitido chegar, seja no povoado Pau dos Ferros, seja em algum projeto missionário ou em alguma escola missionária, como já participamos aqui como igreja, precisamos ser aqueles que como primeiros dirão: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. E louvado seja Deus, porque eu sei que a igreja já vivenciou, entre outros momentos da sua história, o envio de pessoas. Por isso temos aí, por exemplo, o próprio pastor Joseilson, que está hoje em Caiçara do Rio dos Ventos. Mas durante o meu pastoreio aqui na igreja, tivemos a alegria de enviar, juntamente com a denominação, o nosso irmão e querido Diego, que hoje é o pastor ali de Tenório, o obreiro. Mas eu queria, irmãos, que juntos orássemos para enviarmos tantos outros, talvez agora para lugares mais distantes. E por que não ser aqueles que estão conosco, sendo bênçãos aqui conosco, servindo ao Senhor conosco, para abençoar os povos dessa terra. Amém? Que o Senhor nos ajude a compreendermos que, de fato, a expectativa de Deus para o alcance global do Evangelho está na igreja. A expectativa de Deus está em mim, em você, está em nós. E que possamos ao Senhor dizer sim, eis-me aqui.